Histórias de faculdade. Gente, faculdade de arquitetura é um surto. Mas eu acho que toda faculdade é, né? Quando eu entrei na faculdade em 2008, eu tinha 16 anos, meus queridos. 16 anos. Eu era uma criança e hoje eu acho que com o SISU isso se tornou mais normal. Mas na minha época, que era vestibular seriado, 16 anos era muito novo para você entrar na faculdade. Primeira pessoa da família, em uma faculdade federal, eu não tinha ideia de como é que funcionava um trote, um dia de recepção, nada. Então eu fui lá pro dia, né, de entrar na faculdade, vestindo um vestido horroroso, de tênis. Tinha todos os meus veteranos fazendo uma algazarra, colocaram todos os calouros numa sala e o momento mais inesperado é que a gente tinha que subir num banco, um banco desses altos, e a gente tinha que se apresentar e falar o porquê que a gente escolheu fazer arquitetura, e óbvio, né, que era uma pergunta capciosa, porque nenhuma resposta era certa. E por ordem alfabética eu fui a última a ficar. E eu estava sentada do lado de uma menina e falei com ela que eu estava super nervosa. E aí ela falou comigo para eu não falar que eu tinha só 16 anos, senão eles iam cair matando em cima, que eu tinha pelo menos 17. Chegou no final, eu subi no banco, falei que eu tinha 17 e que eu tinha entrado em arquitetura porque eu gostava de desenhar. Pra que eu fui falar isso? Muitos alunos falam, né, que entra em arquitetura porque sabe desenhar, e aí os veteranos ficavam falando: quem te disse que a arquitetura tem que saber desenhar? Gente, que humilhação. Logo naquele primeiro momento, eu já senti que eu estava totalmente no lugar errado e que eu não fazia noção do que eu estava fazendo ali. Bom, então começamos, né, a primeira semana de aula já com um susto na disciplina da professora Madalena, que era de geometria gráfica, eu acho, e ela passou uma lista de materiais pra gente, que, gente, deu mais de R$300. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. E eu tava com um conjunto de esquadros e de transferidor muito vagabundinho, aqueles de papelaria normal. Eu não sabia que existia toda uma papelaria específica para estudantes de arquitetura. Então eu fui lá com o meu esquadrinho, meu transferidor, e a professora Madalena pegou o meu transferidor na mão e falou assim: isso aqui é inaceitável. Que eu fui com o meu pai numa papelaria especializada e deu, sei lá, R$350. Mas, gente, R$350 em 2008 era tipo o salário mínimo. Eu acho que era mais do que o salário mínimo. E aí chegou na primeira semana de aula, e na primeira semana de aula, todo dia tinha um desafio pra gente fazer. Primeira coisa é que a gente recebeu um tijolo, uma lajota decorada com alguma coisa que lembrasse o nosso nome pra gente carregar durante aquela primeira semana de aula. E vamos lembrar mais uma vez que eu tinha 16 anos, eu era uma menina e eu estava sempre apavorada com as coisas, porque os veteranos eram o apavoro. E isso lembrando que esses veteranos eram pessoas que estavam no segundo período. Ou seja, a única coisa que tinha de diferente entre nós e eles era o fato de que eles tinham 6 meses a mais de faculdade do que a gente. Mas enfim, relações de poder, não é, meus amores? E aí, a gente tinha uns desafios que os veteranos mandavam a gente fazer todo dia. O primeiro desafio que eu me lembro é que a gente tinha que ir pra escola de pijama. Aí eu fui com a minha mãe numa loja, tipo numa Marisa, e ela me comprou um pijama de calça comprida, obviamente, porque ela não ia deixar a menininha dela aí de baby doll pra faculdade, né? Aí vai eu com a minha pasta 3, mochila, alajota e pijama. Isso foi num dia. Depois teve um outro dia que a gente ia todo mundo de laranja, aí no outro, ou de verde, eu não lembro. Aí no outro dia todo mundo ia de vermelho, porque se você não fosse, você pagava prenda por causa disso. E aí teve o dia da festa do brega, o dia que a gente tinha que ir vestido de brega. E aí eu peguei roupas da minha mãe, que Deus a proteja. Amargo. De amarga já basta a vida, né, gente? Uma blusa de manga morcega dela e uma calça de boca de sino, que hoje estaria totalmente na moda, mas 2008 não era assim. 2008 nós estávamos na fase da calça baixa e da calça skinny, né? E aí, eu acho que eu fiquei em segundo lugar do concurso, mas ganhou a minha colega que tinha ido de Miss alguma coisa, usando um vestido de festa e bota branca e coroa, aquelas de plástico da Disney, então, assim, impagável. Teve um outro dia que foi o dia do invertido. Meninos tinham que ir vestido de menina e meninas tinham que ir vestido de menino. O que, pensando hoje, é super close errado. Discussão de gênero, geração Z. A gente não tinha discussão de gênero em 2008. Eu sei que eu fui vestida de taxista, né? Com a roupa do meu padrasto, de óculos espelhados, taxista perfeita. E aquele dia eu ganhei.
E aí passava a primeira semana e a gente ia ter uns momentos aí, algumas semanas de tranquilidade, até vir o famoso trote. Mas o trote é um assunto para outro vídeo, porque, sendo sincera, hoje eu não concordo mais com aquilo não. Bom, comenta aqui embaixo se você gostou dessa história e se você quer saber mais sobre trote e os meus primeiros meses na faculdade de arquitetura. Inclusive, se você quer fazer arquitetura e saber mais sobre como era uma faculdade de arquitetura e como é, né, porque eu sou professora, então eu ainda sei, comenta aqui também que eu vou te contar e vou tentar te convencer do contrário.